Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A mulher, 4 velas e o anão com espinhos. A moça que nos conta esse relato tem 19 anos e mora em Itanhandu, interior de Minas Gerais. E isso que aconteceu foi em 2004, quando ela morava ainda numa outra cidade. E ela tinha por volta de 5 anos de idade e conta que sempre teve facilidade para ver coisas do outro mundo. E inclusive algumas coisas bem pesadas. Nessa época ela morava com a mãe dela, com 2 tias e com o avô e a avó. E ela dormia no mesmo quarto com a mãe dela e com uma das tias. Ela conta que a tia dela dormia numa caminha separada e numa beliche dormia ela e a mãe. A mãe dela no beliche de cima e ela no beliche de baixo. E ela conta que as noites eram sempre muito difíceis para ela, porque era comum os barulhos, as aparições. Por conta disso ela demorava muito para dormir. E essa noite em específico foi muito assustadora. Diria até a mais assustadora e mais difícil da vida dela. Como sempre, ela conta que estava deitada, virada para o canto da cama, assim, esperando o sono chegar. Mas tinha algo que a incomodava, era uma sensação ruim. Então ela se virou para a beirada da cama e se deparou com algo que ela jamais vai esquecer. Bem ao lado da cama dela estava uma mulher. Essa mulher vestia um vestido longo e bege. E tinha cabelos negros, lisos e compridos. E ela estava sentada numa cadeira apoiando em uma mesa. E ela parecia estar desenhando ou escrevendo alguma coisa, pois ela segurava, ela mexia uma pena. E nessa mesa havia 4 velas, uma em cada ponta. Gente, já estou começando até a achar parecido aqui, ó, com a estampa aqui dos relatos mesmo. Lá, pena, vela, só falta a caveira e o corvo agora. Essa mulher estava concentrada e não olhou para a moça que nos conta esse relato nem um segundo. A mulher não falou nada. E um detalhe, que essa mesa e essa cadeira não existem no quarto dela também. Ela conta que ficou paralisada. Ela não conseguia se mexer, ela não conseguia falar nem gritar. E ela começou a suar frio e querer chorar quando ela sentiu alguma coisa nas pernas dela. Aí ela olhou para os pés da cama e viu ali um ser. Ele parecia um anão, porém o seu corpo inteiro era coberto por espinhos. Ele não tinha roupa, não tinha cabelo, não tinha rosto. Era simplesmente um corpo repleto de espinhos. Quando ela viu aquilo, ela gelou mais uma vez e aí ela só se virou para o canto, aí ela conseguiu, se virou para o canto e cobriu a cabeça. E ela estava coberta ali só por um lençol fino e com os olhos abertos ali embaixo. E ela conseguia ver através do lençol a silhueta daquele anão ali ainda. E ele estava sentado ali na cama dela e a luz amarelada daquelas velas iluminavam o quarto. Ela conta que demorou horas para dormir. Ficou em pânico. Ela não tinha coragem de abrir a boca para falar nada. E ela, sei lá, ela nem sabe que jeito que ela foi, que ela dormiu depois disso, mas ela ficou ali imóvel, quietinha, até o sono bater, sei lá que jeito. No dia seguinte ela contou para a mãe dela que mais uma vez não acreditou nela. E ela conta que isso a deixava muito chateada. Mas depois de anos a mãe dela revelou a ela que acreditava nela sim e disse que tinha até uma explicação para a aparição daquela mulher. Ela mesma já tinha visto essa mulher antes. E ela contou que em 1950 aconteceu uma grande enchente naquela cidade e matou várias pessoas por ali. Provavelmente aquela mulher tenha sido uma vítima dessa enchente. Agora o ser com espinhos, elas não têm a mínima ideia do que seja. E ela diz que pode garantir que tudo isso aconteceu de verdade e foi a pior noite da vida dela. Meu pai foi para Sete Além? O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dele. E ele conta que sempre que está de férias, ele passa esse período na casa dos pais dele lá no interior. E quando ele está na casa dos pais, ele vira praticamente um faz-tudo ali. E um certo dia o pai dele pediu para ele que ele fosse ao banco sacar um dinheiro lá que ele precisava pagar umas contas.
Só que no momento que o pai dele pediu isso pra ele, ele virou pro pai e falou, ó, só se eu cortar a sua mão e levar ela junto comigo, porque vai pedir a sua digital lá na hora de sacar o dinheiro. E quando ele disse isso, disse que o pai dele ficou um tempo pensando, processando a informação, disse que ele ficou bem com aquela cara da Nazaré, sabe, assim, aquele meme. E ele respondeu naquela naturalidade, mas de quem ainda estava pensando, ainda processando a ideia, ele falou, é mesmo, né? Então, depois disso, o pai dele mesmo saiu para ir até o banco. E 1 hora depois, mais ou menos, o pai dele voltou com uma cara estranha. E aí o moço que nos conta esse relato perguntou para ele o que aconteceu. E ele falou que no caminho para o banco deu um branco nele. Aí ele contou que ele entrou no carro e no caminho, indo para o banco, era como se tudo tivesse diferente, era como se o caminho fosse diferente. Ele conta que parecia que ele estava dirigindo numa cidade onde ele nunca esteve. E o moço que nos conta esse relato diz que o pai dele é autônomo, que 2 vezes por semana ele pega o carro e sai para vender produtos de limpeza em mercados e indústrias da região. E a maioria das cidades da região ele conhece mais do que os próprios moradores. Então, para ele se perder na cidade onde ele nasceu e viveu a vida toda, é meio difícil de acreditar. E o pai dele ainda contou mais. Disse que tudo à volta dele parecia que estava mais velho. E ele não viu ninguém na rua, parecia que estava tudo vazio. E conta que ficou uns 5 minutos andando com o carro para lá, para cá, até que de repente ele se deu conta e viu que ele já estava do outro lado da cidade. E o moço que nos conta esse relato diz que tá bom, né? Tá bom que cidade pequena, como a que ele nasceu, uns 5 ou 10 minutos andando de carro, realmente se atravessa a cidade de um lado a outro. Mas como que o pai dele pôde se perder? E ainda mais dizer que a cidade estava diferente, estava vazia e mais velha. Será que ele foi para Sete Além? Ou alguma outra dimensão? Seria um lobisomem do Pantanal? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dela no final dos anos 80. Na época, ele era da Polícia Militar Ambiental, lá de Mato Grosso do Sul. E naquela época havia muitos coureiros caçando jacarés para comercialização do couro, o que era proibido, né? Então o pai dela, juntamente com seu superior e outros 2 colegas de farda, faziam rondas de barco às margens dos rios do Pantanal. E ela conta que o pai dela sempre tinha essas missões que duravam 5 dias ou até mais, e ela e a mãe ficavam sozinhas em casa esperando ansiosamente pela volta do pai. E ela se lembra de coisas sobrenaturais que o pai dela contava para ela que aconteciam durante essas missões. E ela conta que ele sempre soube do fascínio dela por esse assunto. Então, sempre que ele chegava, ele ia lá, tomava o banho dele, descansava. E se fosse durante a noite, ele ia até o quarto dela, dar um beijinho de boa noite. Se fosse durante o dia, depois do descanso, eles sempre sentavam para conversar. E naquele dia, o pai dela chegou no início da noite, e ela lembra que ainda estava acordada. E ela notou o pai um tanto ansioso para contar para ela o ocorrido. Segundo ele, seus colegas e ele estavam em mais uma ronda pelo Rio Paraguai, de barco, durante a madrugada. E era uma noite clara, de lua, assim, e eles vinham conversando ali coisas corriqueiras. Estavam falando baixo, o motor estava desligado, porém sempre atentos a qualquer barulho suspeito. Quando de repente ouviram o barulho de algo caindo no chão, mas algo pesado caindo no chão, e logo em seguida um urro muito forte. E o barco foi se aproximando vagarosamente da margem oposta, numa distância considerável para poder enxergar o que parecia 2 seres, 2 animais de grande porte que estavam ali entrando numa luta corporal ferrenha. E o sargento imediatamente ordenou ao colega do pai dela que iluminasse aquela cena com o holofote. Era para focar nos animais ali com o holofote que eles tinham. E quando conseguiram iluminar os animais, eles puderam constatar que um deles era uma onça pintada, o que é comum na região. Mas qual não foi a surpresa deles quando focaram no segundo animal? Era tipo de um cachorro enorme, negro, e ele era muito maior do que a onça. E diz que a luz não interferiu na briga, não. Porém, aquele cachorro, lobo, sei lá,
Quando viu a luz, ele ficou em pé. Diz que os dois ainda rolaram ali, aquele lobo, aquele cachorro, sei lá, junto com a onça, ainda rolaram ali, que nem dois gatos brigando, sabe? E em seguida, aquele animal estranho se levantou e saiu correndo, fugindo da onça, que o perseguiu mata adentro. O pai dela conta que quando eles saíram correndo mata adentro, eles ali no barco se entreolharam como se eles tivessem assistido um filme. E o pai dela ainda perguntou para o sargento: "O senhor viu?" E o sargento, olhando com uma cara de espanto, respondeu: vi sim. E depois disso voltaram sem fazer ideia do que era aquele animal, se era um tipo de lobo ou lobisomem. Vai saber. Ela conta que o pai dela já viu tanta coisa nesses 30 anos de corporação que ele nem se assusta mais. E mais uma vez, não se esqueçam das novas camisetas no canal, agora camisetas brancas, e por enquanto temos 3 estampas. Dá uma olhadinha lá na loja assombrada e escolhe a sua, o link tá aqui na descrição. Cirurgia espiritual. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com uma tia da mãe dela. Essa tia, que ela vai chamar de Maria, tinha vários filhos, mas um desses filhos, o João, com 3 anos de idade, teve um tumor na região do pescoço. E esse tumor foi crescendo até ficar do tamanho de uma laranja. Naquela época, era difícil conseguir tratamento médico. E essa tia não tinha condições financeiras, mesmo trabalhando de passadeira para ajudar na renda do marido. Um dia, a criança estava chorando muito. E Maria, muito aflita, pensou: se a minha mãe fosse viva, ela benzeria o menino. Ela era muito devota de Nossa Senhora da Conceição. Ela tinha uma mão abençoada e ajudava todo mundo que precisasse. Nunca exigiu nada de ninguém. E no mesmo instante que ela pensou isso, ela ouviu uma voz: Maria, vai na feira de quinta, compra um tecido branco, uma fita branca, uma vela branca e uma tesoura, que eu volto a fazer um benzimento no menino, no sábado à noite. E era a voz da mãe da Maria. Ela conta que não viu nada, ela só ouviu aquela voz na sala. E Maria não teve medo, porque ela sabia que era a voz da sua falecida mãe. E naquela mesma noite ela comprou todos os itens que a mãe dela pediu. Colocou os itens ali na sala, em cima da mesa, ao lado da criança. Em alguns minutos ouviu a voz da mãe dela falando novamente. E a mãe dela disse: Maria, eu vim fazer o benzimento. E Maria esperou para ver o tal benzimento que ia acontecer. Mas como se uma força sobrenatural agisse ali naquele momento, ela caiu no sono, ela dormiu. E quando acordou, ela ficou surpresa por encontrar o filho dela com uma bandagem enrolada no pescoço, no mesmo lugar onde havia o tal tumor, que agora não existia mais. E em cima da mesa havia a faixa com o nome da mãe dela. Porém, a sua mãe não sabia nem ler nem escrever quando faleceu. Porém, a letra era linda e brilhante, tipo, era coisa de outro mundo mesmo. No final, o menino nunca mais teve um tumor ou outro problema de saúde. Hoje ele é casado e tem filhos e vive uma vida normal. A faixa com a bela caligrafia foi levada pela cunhada da Maria, que disse que serviria para curar e benzer outras pessoas que precisassem. E nunca mais se ouviu falar nessa faixa, nunca mais apareceu. Porém, existem várias pessoas da família que confirmam essa história. Meu tablet deu um rolê pela casa. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu numa noite de quarta-feira, quando ele tinha 17 anos. Ele conta que ele e a mãe foram visitar a irmã dele e voltaram para casa, pois iriam passar aquela noite sozinhos, pois o pai estava trabalhando. Ele conta que ele e a mãe foram visitar a irmã dele e, depois disso, voltaram para casa, onde passariam aquela noite sozinhos, pois o pai dele estava viajando. E ele conta que quando entraram na casa, a mãe dele subiu para o andar de cima, onde ficam os quartos, e ele desceu para a cozinha, porque ele queria encher umas garrafas d'água para que durante a madrugada, se tivessem sede, eles bebiam água lá em cima mesmo, precisava descer. No caminho, ele passou pela sala de jantar, onde ele deixou apoiado ali o tablet dele.
Ele conta que na época o celular dele estava quebrado, então ele usava o tablet de 7 polegadas como telefone, por isso ele levava para todo lado o tablet. E no caminho de volta da cozinha, ele foi para pegar o tablet e ele não estava mais ali. Ele achou muito estranho porque foi muito curto o espaço de tempo dele na cozinha e voltar. E ele tinha certeza que ele tinha deixado o tablet ali. Então ele decidiu usar o telefone fixo da casa para ligar para o número, né, o número que estava naquele tablet, para ele tocar, então ele encontrar onde estava. E aí que começa a parte estranha. O aparelho começou a tocar perto do sofá, mas quando ele se aproximou do sofá, o som já não estava mais lá. Parecia ter se afastado para o canto da sala. E isso aconteceu algumas vezes. Assim que ele se aproximava do som, o som migrava para outro ponto da sala. E ele continuou telefonando e foi ouvindo o toque do tablet, ficando cada vez mais longe até sumir. Aí depois disso, o único toque que ele escutava do tablet era o tablet vibrando, como se alguém tivesse colocado ele no modo silencioso. E aí ele subiu os 2 lances de escada até o quarto da mãe dele e pediu para a mãe dele discar o número. E nessa hora, eles ouviram o tablet começar a vibrar ali mesmo dentro do quarto da mãe dele. Aí eles procuraram por alguns segundos, quando que, para surpresa deles, eles encontraram o tablet vibrando embaixo do colchão da mãe dele. E o estranho é que a cama estava arrumada assim de maneira impecável. E ele diz que o mais bizarro ainda é que a área íntima da casa, tipo a parte onde ficam os quartos, ela é separada do restante da casa por uma porta de ferro, por onde só passa quem tem a chave. E ele desceu novamente lá para o andar de baixo e percebeu que todas as luzes da casa do andar de baixo estavam acesas. E quando se aproximou da porta de entrada da casa, ele percebeu que ela estava destrancada, assim como o portão da casa. E ele conta que fazia muito pouco tempo que eles tinham chegado em casa e tinham trancado tudo. Trancou o portão da garagem, trancou a porta e agora estava tudo aberto novamente. E ele mesmo havia apagado as luzes antes de subir as escadas. E ele conta que ficou muito surpreso com tudo isso, não em pânico. E diz que episódios estranhos, parecidos com esse, não tão intenso assim, mas desse tipo, já ocorreram com eles nessa casa. Por coincidência ou não, só ocorrem quando o pai não está em casa. E ele até perguntou para um amigo médium dele o que poderia explicar isso que acontece lá. E o amigo dele disse que talvez a casa dele, ou na casa dele, tenha um portal, por onde os espíritos transitam entre os planos. E ele diz aqui que, pessoalmente, ele tem a impressão que uma outra família mora na mesma casa que eles. E, eventualmente, as coisas se chocam e esse tipo de acontecimento se desdobra. É como se tivesse uma outra família vivendo ao mesmo tempo que a deles ali, só que numa outra dimensão. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!